Fala moçada, seja muito bem-vindo no Conexão Agro. Você pode ver que o estúdio hoje está bem diferente. Nós estamos aqui numa lavoura de milho, né? Vamos falar um pouco aí sobre a cultura do milho, sobre RC, posicionamento também profissional, falar um pouco de carreira também. Pessoal, pedir para vocês aí que já, quem não segue a gente, pedir esse favorzinho aí. Comece a seguir a gente, deixa aquele like, compartilha também. Conexão Agro, a gente está numa campanha aí de sair um pouco fora do estúdio. A gente teve no show Safra, né? Depois fomos para o Norte Show e agora estamos aqui numa lavoura de milho. Então já compartilha com seu amigo que gosta do agronegócio. Aqui a gente vai trazer os bastidores reais, a gente vai trazer profissionais que estão ali no dia a dia, produtores, comerciais, vendedores, operadores, tudo que envolve o mercado agro a gente vai estar trazendo aqui no Conexão. Já deixe também sua dica. Reginaldo, vamos falar sobre tal assunto, deixa no comentário aí, segue também a gente lá nas redes sociais, no Instagram e mais uma vez, se você não curtiu, curte aí, compartilha e para a gente levar essa informação aí para mais pessoas. Quero agradecer a todos os patrocinadores, a Tereré Caltricia, meu patrocinador aí oficial do programa. Você aí que quer comprar, eles estão numa outlet muito fantástica aí, tá? Entra no Instagram deles lá, aperta no link do WhatsApp, já é direcionado para um grupo lá de outlet da marca Leves que está com as promoções aí, ó, daquele jeito. Nosso convidado hoje, um conhecedor da cultura do milho, um cara fantástico aí, que eu conheço há um bom tempo, Júlio Gonçalves. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Reginaldo? Prazer aí, primeiramente agradecer por estar participando desse podcast, pelo convite. Eu me chamo Júlio Gonçalves, eu sou marido de uma grande mulher, a Bárbara, beijo, te amo. Sou pai de um casal, da Júlia, que tem 12 anos, e o Giovanni, que está completando 9 anos agora. Sou engenheiro agrônomo, formado em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, bem lá na divisa, lá junto com Minas lá. E tô aqui no Mato Grosso. Cheguei em 2019, finalzinho de 2019 aqui, tô completando minha 6ª safrinha aqui no Mato Grosso. Júlio, por que essa decisão de agronomia? Já por causa dos pais? Por que te levou a essa formação? Ô, Reginaldo, desde pequeno eu já tenho contato com o meio rural. Meu pai sempre mexeu com cavalo, então a gente estava sempre mexendo com cavalo, com gado, estava sempre beirando roça. Na época ainda lá o milho, a colheita do milho era bem bruta, vamos se dizer, então sobrava muito milho na palhada, nós ia lá recolher os milho para poder levar para os cavalos comer, né? Então, sim, sempre tive o contato com esse meio agrícola, meio rural. E isso foi me despertando a vontade de conhecer, de estar no meio, entender melhor como é que é o processo de tudo, né? E como é que foi esse processo da sua faculdade ali? Fez estágio, não fez? Como é que foi? Então, o processo da minha faculdade, eu iniciei a faculdade em 2015, através de uma prima minha que me comunicou a questão do Quero Bolsa. Ainda tem Que é um programa. Ainda tem esse programa? Cara, não vou saber falar, mas eu acredito que sim. Em escala menor, eu acho que deve ter, mas creio que sim. Aí eu fiz esse programa, me inscrevi tudo certinho e consegui a bolsa lá na faculdade de agronomia. Até eu trabalhava na parte de bovinocultura, né? Trabalhava com gado de corte. Sempre fui voltado para a área do gado, né? Todo mundo falava assim que eu ia ser veterinário, né? Até despertou um pouco esse interesse também pela veterinária, mas aí eu consegui essa bolsa de agronomia. Aí comecei a ir, estudar, frequentar, estudava em tempo integral, foram 4 anos e meio, estudava na parte da manhã e tarde, 6 horas da tarde eu entrava no trabalho e saía só 6 horas da manhã. Do outro dia trabalhava como vigilante na parte da noite também, e isso foram longos anos nessa toada. Rapaz, então era ligadão. Era no 220, tinha dia que eu chegava na faculdade e parecia que estava todo formigando, por causa de sono, virava a noite trabalhando, né? Os professores lá da Unipinhal, uma excelente faculdade lá da minha cidade, em 2013, 14,
ela estava entre os top 13 das melhores faculdades do Brasil. Me ajudaram muito lá na época, né? Tenho só a agradecer o pessoal lá da Unipinhal. E foi nesse batidão. Aí tem 6 meses que a gente tem que fazer o estágio obrigatório. O Neto, que é o filho do Branco da Sondicar lá, um grande abraço, um grande amigo meu, ele trabalhava na BASF lá na área de pesquisa em Jaguariúna, lá Santo Antônio de Posse, estação de pesquisa da BASF. Ele me ajudou muito para mim iniciar meu estágio lá dentro da estação, né? Aí consegui, fiz meu estágio de 6 meses lá. Nesse tempo voltei 1 mês, fiquei e voltei de novo. O João Tonon, também da minha cidade, um colega meu, um amigo meu, me convidou para fazer um projeto para eles na parte de TSI, lá dentro da estação, montar um projeto para eles lá. Aí eu voltei pela Unicampo, que também é uma baita de uma empresa que a gente vê muito aqui no Mato Grosso, Bastante. né? O pessoal que vem iniciando pela Unicampo, aí é uma oportunidade imensa de estar inserido, né, nessa grande empresa aí, que ajuda bastante esse pessoal que está iniciando a carreira. Aí fui pela Unicamp lá na estação e no final do ano de 2019 ali surgiu uma oportunidade para vir para o Mato Grosso fazer um projeto também de TSI, mas aqui a campo, do nematicida da BASF. Aí o Diogo Dombrowski me confiou essa responsabilidade, sou muito grato a ele até hoje também, e vim para cá no finalzinho de 2019, na cara e na coragem, não conhecia ninguém aqui. Foi bem na coragem mesmo. Toma um terezinho, Opa, Júlio? tomo sim. Ó, esse aqui é aquele batizado, hein? Ah, tá bom, o coração tá bom, né? Seu coraçãozinho tá bom? Tá top. Não, então beleza. Júlio, essa questão hoje, né, de estágio, de network, conexões, isso te ajudou profissionalmente? Como é que foi essa trajetória tua? O que você indica hoje para quem está na faculdade, né? No teu caso era integral, não conseguia fazer um estágio, mas tem hoje pessoal que está fazendo noturno, o que você indica? Exatamente. Essa indicação minha, assim, é uma coisa que eu senti muito na faculdade, foi essa questão de eu, às vezes, não conseguir participar muito a campo, sabe? De visitas técnicas, por conta de eu ter que estudar o dia inteiro e trabalhar à noite. Tinha vezes que ia para algum lugar que não ia conseguir voltar a tempo de eu entrar no trabalho, né? Então, quem tiver a oportunidade de estudar, ser mais tranquilo, assim, entre aspas, não ter que trabalhar junto para estudar, aproveita, faça, pergunta, conversa, tira as dúvidas, não tenha medo de errar. O que eu sempre carrego comigo, a gente tem que errar por excesso, né? De fazer bem feitas as coisas do que deixar de fazer. Então, assim, aproveite bastante, porque ali você consegue ter uma bagagem muito grande, muito sólida para você poder trazer para campo, né? Porque a hora que você chega aqui, a realidade às vezes te impacta um pouco, né? Por conta é bem diferente do que você vê na teoria, né? Da faculdade. Essa vinda para o Mato Grosso veio porque tinha um conhecido, era à vontade, conhecia já a região, como é que foi? Não conhecia nada, eu falo sempre que as palavras têm poder, né? Eu sempre iniciei a faculdade e comentava com minha mãe, né? Um grande beijo para minha mãe aí, que ficava com saudade, que ela fica com saudade e tudo, eu falava assim para ela, mãe, eu vou trabalhar no Mato Grosso. Aí mostrava para ela onde que era, ela longe, né? Ela já ficava meio assim, e foi o que foi mesmo. Me formei, hoje estou aqui no Mato Grosso, e assim, não conhecia ninguém, vim sem conhecer ninguém, cheguei no final de 2019, como eu falei, aluguei uma casa ali em Sorriso, até engraçado, cara, foi bem engraçado quando eu cheguei, que estranhei muito, né? Porque saí de uma cidade lá do interior de Espírito Santo do Pinhal, que tem 175 anos, para vir para uma cidade que na época estava com 32, 33 anos, tudo novo. Eu chegava na frente das imobiliárias, assim, para alugar a casa, né, para entrar, eu ficava meio assim de entrar, porque umas estruturas, sabe, lá em Sorriso, umas imobiliárias chiques, uns vidrão, tudo aquilo lá, eu falava, meu Deus do céu, eu ficava até com vergonha de entrar para ver, né? Ele que lá na minha cidade assim era bem rusticão, mais antigo, né? As construções mais antigas. E aí eu vim,
entrei numa casa parecida com o que eu tinha lá na minha cidade, né, que eu deixei lá e vim para cá. E a hora que eles falaram o valor do aluguel para mim, eu quase caí de costa. Eu falei, você tá maluco, eu não dou conta não. 2 vezes mais? Você é 2,5. Caramba. Então assim, o custo de vida para cá é bem diferente do que nós temos lá, né? Hoje em dia, assim, vou te dizer que muitas coisas tá equiparando, né? Tá meio que geral esse custo elevado em cima do dia a dia do cidadão, né? Mas assim, no começo eu assustei bastante. E pensando assim em família, né? Porque você sai de uma cidade que você conhece todo mundo, né? Uma cidade ali, e você vem para o Mato Grosso. Mato Grosso profissionalmente é muito bom, mas ainda é fechado para relacionamento. O pessoal ainda tem um núcleo, e eu vejo assim, converso com muita gente, principalmente do nosso meio, né, que agrônomos, que sente essa dificuldade. O cara que tá inserido no comercial, até que não, mas a sua família sente muito, principalmente a esposa, né? Como é que foi esse período aí para vocês? Ó, esse período foi bem desafiador, Reginaldo, foi bem complicado, porque como eu falei, eu vim sozinho no final de 2019, né? Eu cheguei aqui em outubro, comecinho de novembro ali, e a família ficou. Eu sozinho aqui já tinha dia que queria voltar de saudade deles, enfim, o Diogo, Dombrowski, que era meu gerente, conversava muito por telefone com ele que foi dando uma segurada, né, em mim aqui, não, fica aí, Júlio, que vai ser bom, que calma, é assim mesmo, e foi dando as instruções. E como você falou, a gente que está andando como RC, a gente tem contato com um, com o outro, né, sempre tá ali conversando, trocando ideia, então fica mais tranquilo. Aí em janeiro, quando minha família chegou, para ajudar, entrou aquele que fecha tudo, todo mundo dentro de casa, pandemia ali. E assim, minha esposa sofreu bastante. As crianças também sofreram bastante, porque ela estava acostumado. Vai pro rancho, vai andar a cavalo, e tem outro, e vai na casa de um, de outro, e aqui tudo fechado dentro de casa, não conhece ninguém. Minha esposa falava para mim, Júlio, eu vou no mercado, fico na fila lá, tento puxar conversa com alguém, ninguém conversa. E tem gente que nem olha para a cara da gente aqui, ela sentiu muito, sabe? Fui segurando ela aos pouquinhos e tal. Aí ficamos um ano ali sediado em Sorriso, né? No aluguel, até nesse um ano, cara, vindo para cá, não é fácil, tá? Para quem tá vindo, sem estrutura. Eu vim pela Unicamp, conforme eu falei, foram um ano bem de resistência mesmo. Um ano dormindo, colchãozinho no chão, nós 4. Uma coisa estranha que eu achava aqui também quando eu cheguei, cara, as casas no aluguel não tem pia, homem. Olha, eu chegava aqui, mas não tem pia, tinha que comprar até a pia para pôr na casa, né? Então, foi bem complicado, mas graças a Deus, assim, estamos firmes aí, estamos firmes na pegada. Essa trajetória aí para a TRC, você já tinha bagagem na empresa? Como é que foi? Porque a RC geralmente é uma sequência, né? O cara é até RTV, junta uma grana e vai para a RC. Como é que foi a sua trajetória para chegar de RC? A trajetória minha, Reginaldo, eu digo assim que foi muito, muito abençoado, foi muito rápido, sabe? Essa questão da minha trajetória. Que nem lá voltando de estagiário, de 6 meses de estagiário, no intervalo de um mês eu já voltei como assistente técnico, que é muito assim, eu vejo, o próprio pessoal que se formou comigo, eles ficaram tempo sem arrumar, né, trabalho como assistente, né? Então, tipo assim, coisa de 6, 8 meses parado até se encaixar em alguma área. E eu já voltei com um mês, desse um mês ali, fiquei até o finalzinho do ano e já vim para o Mato Grosso, né? Já me deparei com esse mercado, até o Eric Irata lá da BASF, onde que eu fiz o estágio, eu fui entregar o trabalho final para ele, tudo. Eu tenho até um livro que ele me deu, que eu guardo até hoje, de herbicidas, né? Cara, as frases técnicas todas lá. Ele falou para mim, ô Júlio, vou falar um negócio para você. Para você trabalhar, porque assim, quando você sai da faculdade, você quer ser pesquisa. A maioria tende para pesquisa na época que eu fiz a faculdade, né? Então, aí ele falou assim, ó, para você trabalhar nessa área de pesquisa, estuda bastante, para você conversar mais tecnicamente aqui dentro, né, com os diretores gerais, né, assim, mas
para você sair para campo, para conversar com o produtor, tá lá a campo, cara, sensacional. E nisso me despertou, né, esse interesse também de conhecer como que era o campo. Porque até então a sua ideia era partir para o lado mais de pesquisa, Isso, DM, desenvolvimento. E Exatamente. comercial ainda não era uma opção. Ainda não era uma opção. Aí me despertou isso e surgiu essa oportunidade de vir fazer um desenvolvimento de DM aqui no Mato Grosso, né? Juntamente com a Santa Helena e a Biomatrix, através da Unicamp e da BASF, né? TSI de milho. E aí eu já tive esse contato, tanto de desenvolvimento, como tal contato com os representantes comerciais, né? Das duas marcas, assim, eu tive o contato, estando ali rodando o campo com eles e fui entendendo como é que é o relacionamento, né, que tem que ter. E até aí a hora que me despertou mais isso mesmo foi que eu consegui fazer uma vendinha, né, estando de desenvolvimento, consegui fazer uma venda para um cliente do nosso produto que nós estávamos testando aqui. E aí, pá, aí eu falei, não, eu acho que eu vou seguir para esse lado aí, e foi acontecendo. Virei, nesse meio tempo, quando estava fechando o contrato da BASF, como assistente técnico, a Santa Helena, que me fez um convite para estar virando RC da marca aqui na 163, em Lucas do Rio Verde. Para você ver como é que ia ser tão rápido, que foi eu que dei uma recuada um pouco no processo, né? Porque para você ter o RC, você tem que ter uma estrutura muito boa financeiramente, né? Uhum. E aí eu falei, não, gente, eu não dou conta de ser RC. Se vocês me fizer eu fiz uma contraproposta, se vocês me dão a oportunidade de ficar 3 anos aí como um consultor CLT pela empresa, né, com as ajudas todas pela empresa, sem eu ter gasto, e o meu salário fixo por mês, né, para mim poder dar uma estruturada, o mercado aqui não estava, a venda não estava legal aqui na região, estava bem baixa, então assim, não ia dar para se manter como RC, né. Aí eles me deram essa oportunidade, sou muito grato a Santa Helena Sementes por isso, é uma parceira, assim, considero muito, tenho muita gratidão por eles. E fui. Fiquei esses 3 anos e agora virei RC. Estou nessa vida aí de RC. E eu recebo muitas perguntas, né? Eu já vai fazer 11 anos, né? Vai fazer 10 anos de como RC. E o pessoal me pergunta muito, né? Hoje está tendo muitas oportunidades, né, para RC. As empresas também querem tirar essa bagagem desse custo, né, com o do CLT, né? Porque tem muito custo envolvido, então ela quer um pouco tirar esse custo dela e repassar ali para o representante. Eu recebo muitas perguntas, Reginaldo, eu quero ser representante. Eu sempre falo para as pessoas, ó, você tem que ter no mínimo aí 1 ano para você se manter, para manter sua casa. Você tem que ter uma estrutura financeira que te suporte nesse período. Tem que acreditar naquilo que você vende, né? O produto é bom? Você acredita? Você acha que vai ter mercado para isso? Qual o volume que você pode vender? Fazer conta. Porque parece ser muito bom a QSRC. É bom sim, é fantástico, mas desde quando haja venda, haja volume. Não adianta também eu estar numa empresa que a comissão é boa, o produto é bom e eu não tenho volume. Exatamente. Então assim, fazer essa conta, né, Júlio? Você teve uma sabedoria muito legal, que já aconteceu, colega meu falar, ó, eu estou numa situação complicada, porque na época que eu assumi a representação, eu não tinha dinheiro, eu peguei com um tio, peguei com fulano para comprar um carro, e já entrou na representação devendo. Rapaz, isso aí é uma dica que eu dou, não entra na representação devendo. Só um caso que já estava rodando, já tem uma comissão para receber, aí é outras contas. Mas pensando em carreira, entra com grana. Se não tem essa grana, não tem suporte do ano, segura um pouquinho. Se essa oportunidade apareceu agora, vai aparecer outras também. Então, pisa no freio, não coloque aí sua vida financeira à frente da profissional, porque você pode entrar num caminho aí de levantar uma dívida aí que depois vai ser complicado você pagar. Exatamente. Falar em complicado, rapaz, você foi salva-vida de rodeio. Como é que conta essa história aí, Júlio? Rapaz, eu fui salva-vida de rodeio, né? Que nem eu comentei, desde novo eu venho trabalhando na parte da agricultura, na parte de pecuária. O meu forte mais era pecuária na época. Então, já trabalhei, amancei gado para exposição, Red Angus, cuidei de gado de corte,
cria e recria, trabalhei na fazenda, de campeiro. E nesse tempo eu montava, experimentava uns bois, né? Meu pai sempre, a amizade nossa sempre foi voltada para o rodeio. Ele organizava o rodeio da minha cidade quando a gente era pequeno, ele participava da organização do rodeio lá do Pinhal Fest. Você estava sempre no meio. Então a gente estava sempre pro meio ali, né? Aí a gente estava inserido nisso. E nesse meio tempo, enquanto eu não estava montando, o outro parceiro estava montando, aí o outro ficava de salva-vida ali para ajudar. Aí o TT 8 toneladas me convidaram, eu tinha 15 anos, cara, Caramba. Na época, para poder trabalhar de salva-vida em Engenheiro Coelho, primeira cidade lá perto da minha região que eu trabalhei como salva-vida. Até meu pai teve que assinar o termo de responsabilidade por conta da idade, né? 15 anos de idade, primeiro rodeio meu que eu trabalhei. Rapaz, você pega hoje, né? Hoje nesse mundo que nós vive, o conceito telar é tirar o celular de dentro, né? Primeiro as mães de hoje ia falar, meu Deus, vai matar meu filho lá dentro, que isso, né? Como é que foi pra sua mãe? Minha mãe, ela sempre foi assim, ela só ficava olhando, sabe? Minha mãe nunca foi de falar muita coisa pra mim, aquelas mães assim que só no olhar você já entendia o que tá acontecendo, né? Hoje em dia não, hoje em dia você olha, mas você tem que falar e às vezes tem que mostrar ainda, porque parece que a criançada não entende o que a gente tá querendo. Mas ela não, só de olhar eu já entendia, mas eu sentia que ela ficava bem agoniada, né, com tudo isso, que é um esporte perigosíssimo, né, até o pessoal brinca, né, fala, ô palhaço de rodeio, mas que palhaço não, é anjos da arena, né, porque ali esse pessoal que tá ali, os salva-vidas, estão ali mesmo para proteger o peão de possíveis acidentes, né. Você deve ter passado já por algumas situações, né, dentro de arena, né? Sim, com certeza, até na época, quando eu comecei com a minha esposa, atual esposa, Bárbara, em 2006, sofri um acidente, quebrei 2 costelas, então assim, e vira e mexe, todo rodeio é um pega ou outro, é muito arriscado, é muito rápido, você tem que ter um preparo físico muito bem feito, né, e na época eu tinha que trabalhar e não podia, ficava trabalhando e pensando que não podia machucar no rodeio, porque eu tinha que trabalhar para pagar as contas, então ficou meio... não dei aquele pega mesmo que tinha que ser, sabe? Para poder desenvolver nessa carreira aí. Rapaz, o perigo é constante ali, né? Entraria dentro da arena hoje ainda ou não? Eu tô meio assim, o físico não ajuda muito, mas eu acho que eu iria. A cabeça da gente é igual jogador de bola, né? Você não tá aguentando mais correr, mas na cabeça sua você tá jogando um monte. Nós estamos aqui nos bastidores, estamos com um colega em comum aqui, o André, tá rindo, o André Melo. Ô André, você acha que ele conseguia, né, com esse buchinho aí, correr dentro de uma arena, hein? Eu acho que ele conseguiu um infarto. Tá com seguro de vida em dia? Tá tranquilo, tá tranquilo. Primeiro tem que ver o seguro de vida, né? André é o parceiro nosso aí também. Pessoal, e nós estamos hoje aqui, como pode ver, numa lavoura de milho, né? Qual que é o híbrido que a gente está aqui nessa lavoura? Aqui nós estamos na lavoura até agradecer o Rafael Barzotto por nos ceder a propriedade aqui para estar gravando esse podcast. Aqui nós estamos com o híbrido nosso 2050 Pro 4 da Santa Helena. Aqui ele está consorciado com braquiária. Aqui o sistema é em linhas gêmeas, o sistema de plantio aqui. Por sinal, está um espetáculo a lavoura aqui, padronização de espiga, sanidade, sensacional. Eu não faço muito isso não, né, porque fazer o merchan dele aqui, mas a gente vai fazer umas imagens aqui do milho e mostrar para vocês. Realmente, o milho tá fantástico, tá bem, com consórcio, com braquiária, não tá sofrendo, né? Essa linha gêmeas aí, eu acho que há pouco tempo também tá no mercado, o pessoal tá fazendo, né? Isso, assim, acho que trazer para o Mato Grosso, o pessoal já é bem antigo, assim, mas os estudos nela ainda é poucos, né? Então, assim, estão trazendo devagar aqui para o sistema nosso de produção aqui do Mato Grosso, e temos observado que com esse consórcio com braquiária, o resultado está sendo fantástico, né? Temos que testar também o híbrido, esse híbrido nosso, o 2050, ele tem um arranque muito bom, uma arquitetura bem alta, uma arquitetura que é especialmente para isso, para se fazer um consórcio com braquiária, e ele está se adaptando muito bem nessa linha gêmeas aí. E assim, né, Júlio, a gente estamos em 1º de maio, né?
e chovendo, né, ainda bem, as lavouras de milho estão fantásticas, né, o potencial, acho que vai explorar muito o potencial do híbrido, mas também tivemos bastante dificuldades com questão de lagarta, né? Como é que você está vendo esse mercado? A tecnologia está segurando, não está? O que tem de novidade? O que você tem visto? Pode falar dos seus materiais, pode falar também da concorrência. Ô Reginaldo, então, estamos num período muito bom, vai ter uma ótima produtividade essa safrinha de 2025 e temos esse problema de questão das tecnologias aí que estava de ponta, quebrar para lagarta, tá muito ataque, as lavouras aí para todo lugar que você vai, muito ataque de lagarta mesmo. E aí junta lá atrás, aonde que você falou, que para você virar RC ou para você trabalhar em uma empresa, você tem que entender a empresa onde você trabalha, o que ela vai te proporcionar, como que é o sistema de trabalho dela, como que ela está investindo. E assim, a Santa Helena Sementes, ela está com um investimento muito alto, a gente vê um futuro muito próspero aí com a Santa Helena. Ela faz parte do grupo Agroceres, né, que é inserida a Santa Helena e Biomatrix juntamente no grupo, e temos o investimento em uma tecnologia nova para lagarta, que é o BT Max, né, é uma nova proteína, é um novo modo de ação nas lagartas, então assim, não tem resistência cruzada com as proteínas que temos hoje, que está patinando aí, que a gente está acompanhando nessa safrinha em 2025. Então assim, ela está segurando mesmo, muito, muito, muito. Aí a empresa é uma empresa que investe em tecnologia, juntamente com a Embrapa, trouxe essa inovação para o mercado brasileiro, está saindo de solo brasileiro, foi elaborada aqui essa tecnologia nova, né, o BT Max, e assim, é o que vai vir, o que está na atualidade aí, que está para vir para o mercado aqui da nossa região. Essa tecnologia do BT Max, ela vai estar inserida só nas duas plataformas, Santa Helena e Biomatrix, ou ela vai ser disponibilizada para outras marcas? A princípio, é só nas duas marcas, Santa Helena e Biomatrix, né? Até está tendo uns ajustes finais aí de outros países, está aprovando a tecnologia para exportação. Para silagem e para consumo interno, já está liberado. Então, se tem um produtor que vai fazer silagem, um produtor que vai entregar para as empresas, para as indústrias aqui internas, que vai ficar internamente o milho, o grão, aí já conseguimos, através de um contrato, tá colocando essa tecnologia a campo. Já tem, hoje na região, já tem ela aí, já, para o produtor chegar a ver? Temos ali na nossa estação experimental, que fica em Sorriso, né? Temos a tecnologia ali. Mas a campo ainda não tem, só na estação? A campo temos. Aqui na região minha, aqui da 163, não temos essa tecnologia a campo em grande escala ainda. Mas em Querência temos a tecnologia. Campo Novo de Parecis tem lá uma área boa da tecnologia lá também, que até vai sair uns resultados aí para nós, para essa safrinha aí. Comercial vem quando? Comercial já tá liberado comercial, mas aqui nosso comercial não é tão forte para silagem, né? Então é por isso que a gente não tem ainda. E como aqui a maioria dos grãos são exportados, né? E não fica internamente, ainda não tivemos essa demanda do BT Max aqui para a região. E assim, vendo que do ano passado para esse, a tecnologia... O ano passado a gente vinha algum indício ou outro, mas esse ano está bem forte o quebramento das tecnologias anteriores, né? Então creio que agora para essa próxima safrinha aí, a demanda vai aumentar pela essa nova tecnologia. E está inseridas em híbridos novos, da Santa Helena Sementes aí, o híbrido de caixa produtiva muito alta, híbrido que tem performance excelente aqui para nossa realidade. Pensando hoje, assim, esse acúmulo de chuva, né, Júlio, que a gente teve até agora, tem alguns híbridos aí que já está apresentando doenças, né, e isso aí vai agravar, não vai? Como é que está o mercado? O mercado, assim, eu acho que não vai ter tanto problema não, apesar desse mês que passou agora, abril, né, choveu mais do que março. Geralmente é sempre ao contrário, temos um volume pluviométrico muito alto aqui da região,
Temos algumas lavouras já que já está apresentando essa questão de grãos, né, de problemas de grãos, mas assim, porque tudo é um conjunto, né? As lavouras que apresentam esse problema de grão, provavelmente é lavouras que, às vezes, temos que entender como é que foi o plantio. Lá no começo, plantei, adubei, mas choveu muito. Quer dizer, o milho já vai estar perdendo um pouco ali questão de nutrição, né? Então ele já vai estar um pouco abaixo do que é o potencial dele. E nisso vai entrando outras doenças, enfim. É tudo um sistema que leva até ter o problema de grão, né? Mas assim, eu creio que não vai ser muito expressivo essa questão. Vamos ter algum ponto ou outro, ainda mais esses milhos que foi plantado no cedo, né? Então, assim, mas vai ter uma ótima produtividade, assim, esse ano, se falando de milho safrinha. Pensando nesse mercado, né, vamos partir um pouco para o lado comercial, né? A gente tem grandes marcas, né, hoje estabelecidas na região. Cada região é diferente uma da outra, por mais que é Nova Mutum, Lucas, mas Nova Mutum é um perfil, Lucas é outro. E como que está sendo para você, porque você falou que não tinha um acesso muito bom quando você chegou. Você sente dificuldade de acessar os produtores? Você sente dificuldade de levar um produto para o produtor? Pelo menos, testa esse aqui, é um material que está refém de uma marca só. Como é que é isso no dia a dia, Júlio? É isso aí, Reginaldo. Eu acho que a base de tudo para você começar a entender é entender o mercado. Realmente esse feeling, de você ter o feeling de saber que aqui em Lucas é um formato, em Mutum é outro formato, aí desce para Diamantino, Sorriso, sobe um pouco o patamar, muda outro híbrido, formato, muda híbrido, tudo. É isso aí. A base de tudo é você conhecer realmente seu portfólio, saber as qualidades e características do seu produto, aonde que ele é para estar inserido e qual nicho de mercado é para estar inserido, porque aqui o mercado é muito concorrido, tem muitas empresas, aí é onde que força um pouco a questão de preço. Então você tem que ter todas as vantagens que seu produto entrega para o produtor para poder encaixar ele. O que eu fiz quando eu entrei? Eu peguei já uns clientes que estavam em carteira já do consultor que trabalhava antes e fui batendo porteira a porteira, conhecendo, entendendo o porquê que parou de plantar Santa Helena, o porquê disso, o porquê daquilo, fui entendendo a realidade do produtor e muito deles que eu entrava, o que acontecia? Santa Helena ela tinha uma visão de que era só produto híbrido rústico, aqueles híbridos rústicos para deixar para finaleira, para comprar só para comportar, né, híbridos tolerantes, assim, que aguenta o clima, mais barato. Mas hoje em dia não, ela deu essa renovada, ela ficou uns 2 anos aí sem a tecnologia, renovou e está com os híbridos de ponta. Então assim, a gente tem híbridos para brigar em todos os mercados, né, em todos os patamares de mercados de híbrido aqui, pensando na região. Uhum. E a gente está no podcast de milhões, né? Então, isso aí. Então, como a gente está no podcast de milhões, eu vou falar pro André fazer uma pergunta para você aqui. Tá. André, faz uma pergunta aqui pro Júlio aqui. Vai lá, fala aí. Júlio, na sua opinião hoje, vamos dizer assim, tem muitos híbridos no mercado. Você acredita que a população desses híbridos hoje interfere muito para cada região? O que você acha na sua opinião? Ou, vamos dizer assim, antigamente a gente trabalhava muito pareio, 60 mil plantas finais e pau, né? Na lavoura, entendeu? Hoje, cada material age de um jeito diferente, né? O que você pensa sobre isso? Por causa dessa pergunta aí, depois você pode servir um tereré aqui pro André. Agora ele pode tomar um tereré. Tava ali querendo tomar tereré e não que o cara chega no programa atrasado já, né? Já chega querendo tomar tereré, atrapalhar a gravação, né? Tem que fazer uma pergunta, né? Ô André, realmente, pensando nesse posicionamento dessa pergunta sua, é bem embasado no que eu falei. Tem que conhecer realmente seu produto, seu híbrido. Cada híbrido ele tem uma finalidade, ele tem um nicho que ele vai trabalhar. E nesse nicho, nesse produtor, você tem que conhecer também o produtor, como é que é o manejo dele, porque influencia muito nessa questão de
de você escolher qual que é a população ideal, né? Qual que é o manejo que ele vai ter em questão de adubação, em questão de fungicida, em questão como é que vai ser a aplicação dele de herbicida, todo o processo certinho de um sistema, esse impacta diretamente na quantidade de população que você vai estabelecer para aquele talhão. E hoje em dia a gente vê, né, o produtor aqui do Mato Grosso está muito tecnificado, muita tecnologia de ponta, né, muitos sistemas que acompanham como é que está o talhão do produtor, talhão por talhão. Eu sempre brinco que aqui ó, a gente está numa estrada que tem 2 talhão aqui plantados. Esse talhão é diferente desse. Por mais que esteja pertinho um do outro, a resposta em um e outro é diferente. Júlio, pensando também na carreira de RTV, RC. Então, hoje o RC de milho é uma vaga que são poucas, né? Mas é uma vaga bastante desejada, né? E você falou que agraciado por Deus ali, as coisas foi cooperando, né? Eu não acredito muito em sorte, eu acredito em competência. Você está aí porque você é competente, Sim. senão já tinha tirado também você dessa vaga. Mas para quem quer seguir uma carreira aí, galgar uma oportunidade de RC de milho, hoje, você entrando no mercado, o que você faria hoje para ter uma oportunidade mais para frente de um RC de uma marca de milho? Exatamente, Reginaldo, eu falo assim, né, a questão de agraciado por Deus, né, não no quesito sorte, trabalhei duro, homem, trabalhei duro, sei disso, que tudo que a gente fizer pegou boi na unha, e trabalhando 24 horas. É desse jeito, Depois o 24 cara fala horas. assim, ó, você teve sorte, né? Pra você ter uma ideia, quando eu saí do estágio, que eu fechei o estágio, até então não tinha nada, nesse um mês que eu não podia ficar parado, porque tinha que trabalhar. Eu fui fazer cerca, homem. Fui fazer cerca, cavadeirinha, pá, cerquinha, e um mês ali batido fazendo cerca, até voltar a combater. E então, assim, preguiça de trabalhar, de qualquer coisa que seja, isso daí não é do meu perfil, sabe? E, então, assim, o que eu faria diferente? Eu tentaria já entrar, se você pensa em entrar numa carreira como RC, como RTV, já entrar para a área comercial. Ter contatos, ter network ali com pessoas que já trabalham nesse ramo, para adquirir mais experiência, né? Ter mais conhecimento de como, porque um ano é totalmente diferente do outro. Eu falo assim que o RC tem que ter uma facilidade enorme de se moldar, se adaptar conforme está o ano, ter um feeling ali do que pode acontecer, do que não pode. A gente trabalha muito com o futuro, né? A gente investe bastante hoje sem saber o que vai acontecer, porque tem colheita ainda para acontecer, tem muitas coisas ainda, né, para rolar. Aí é onde que eu falo que você tem que ter essa bagagem, tem que estar perto de pessoas que vai te orientar nisso, para quando você entrar nessa carreira você não entrar perdido, né? E entrar bem estruturado, já ir fazendo uma estruturação financeira para você estar nessa engrenagem, porque eu vejo que assim, é uma engrenagem que você precisa se manter, a hora que ela for engatilhando, ela vai indo. Aí vai rodando e com uma empresa bem sólida, bem competente, com um espírito inovador, estando buscando tecnologia igual a que eu trabalho, essa engrenagem só tem a girar cada vez mais. E eu digo assim, né, eu já teve assistente meu que virou RC, né, e eu falo para as pessoas, ó, quer ser RC? Começa a trabalhar para algum RC, exatamente, entra na marca, entra lá como assistente e vai galgando espaço, porque as empresas hoje do agro, ainda elas dão valor para quem está dentro. Primeiramente ela vai buscar quem está dentro, ali, o RC de alguém ou alguma indicação, porque esse mercado nosso ainda assim funciona muito a indicação. Exatamente. Né? Então procura você trabalhar com o AT de algum profissional, vai pegando os trejeitos ali de fazer uma apresentação, de como se portar na frente de um cliente. Por quê? Para quando chegar a oportunidade, você também está preparado. Porque pode chegar a oportunidade para você e você não se preparou para isso. Né? Então, se você quer ser RC, se prepara. Uns 2 anos, 3 anos ali, já vai juntando um dinheirinho, já vai se posicionando, já se sinta como RC.
começa a se posicionar. Eu coloco esse caso do Rodrigo, né, porque um case de sucesso, né? Rodrigo era meu assistente, e aí um ano a gente rodou todas as revendas fazendo os treinamentos e ele sempre acompanhando, sempre anotando. E aí depois que ele foi me falar o que ele fazia, ele me gravava, eu fazendo as apresentações, e ele, quando ia se deslocar no dia a dia, fazer alguma coisa, ele escutava o que eu falava. E aí teve um dia de campo em Nova Mutum, e lá foi o primeiro dia de campo naquele ano, né? Ia ter o dia de campo em Mutum, depois uns 10 dias ia ser o meu. E na época o RC lá era o Sabará. Sabará, Reginaldo, me dá uma mão aqui, que é muita turma, tô com bastante cultivar. Aí eu fui, eu falava de acho que 4 cultivar, ele falava de mais 4, e o Rodrigo lá olhando. Quando foi finalizando a turma, ele perguntou para mim assim, posso eu apresentar? Eu falei, cara, você consegue? Ele falou, consigo. Aí eu falei pro Sabará, que era a área dele, eu falei, Sabará, pode deixar? Ele falou, não, pode. Cara, parecia que era eu me via nele. Aí eu falei, mas você... Ele falou, não, eu gravava, eu escutava. Então assim, ó, é uma dica, né? Então você quer CRC, começa a andar com um, seja T primeiro. Tenho colegas que era assistente, né? Depois surgiu vaga em outra região, o cara foi. Hoje tá muito bem aí, não vou falar o nome porque o pessoal conhece, mas por quê? Porque se colocou para trabalhar de RC, o cara tem que dar um jeito de estar perto da marca. Então, hoje o mercado, nem que eu vejo, o mercado de semente de milho é um baita mercado, né? De oportunidade de ganhos por comercial, mas é um mercado de difícil acesso. Então não adianta também o cara, às vezes, estar vendendo químico e de repente ele querer migrar para semente de milho. Se for dentro de uma marca que ele já trabalha, beleza, ele vai ter essa oportunidade. Mas se não for, as marcas vai ficar meio, não, mas você não tem ainda experiência com milho, né? Então procura estar inserido, né, Júlio? É isso aí. Tá inserido e, assim, acho que falando do Rodrigo, né? Que eu acho que eu assisti o podcast que ele teve com você, até ele falou que podia brincar, porque nesse meio, nossa, o cabelo de boneca, né? Nesse meio, nossa, tinha que relevar um pouco, mas eu vi, bacana a história dele, né? E até assim, a gente vê que você ajuda muitas pessoas, eu acho que a gente estamos aí no mundo para isso mesmo, para trazendo pessoas junto, e o que puder ajudar, tá ajudando, empurrando para frente. A gente não quer trazer e ficar só com nós, a gente quer que a pessoa se deslanche e possa ajudar outras pessoas também. Falando nisso, você tem que estar no meio. Você tem que estar no meio. Você quer área comercial, vai ser assistente de um RC, de um RTV, de uma empresa que foca mesmo em área comercial, né? E tenha proatividade, que é uma coisa que esse assistente teu teve. Muitas vezes a gente tem medo, mas vai com medo mesmo, vai treinando, vai trabalhando, que tudo vai cooperando, vai se encaixando com o esforço da gente, vai se alinhando. Bacana. Pensando agora, qual que os seus objetivos como Júlio, como representante daqui 2, 3, vamos pensar até 5 anos profissionalmente, qual que é os seus objetivos, meu amigo? Então, Reginaldo, os objetivos meus a longo prazo, assim, já foi iniciado a partir do momento que eu aceitei e a empresa também aceitou eu estar na Santa Helena aqui, que é elevar a marca aqui na região da BR-163, automaticamente o pessoal conhecer, né, o Júlio da Santa Helena, o Júlio que fez o desenvolvimento da Santa Helena aqui na região, e o objetivo meu é só estar acompanhando a evolução aqui do mercado e estar junto com a empresa, trazendo o que tem de melhor para atender os produtores aqui, né? Atender as necessidades, qual que é o problema que está acontecendo, vamos resolver e estar junto aqui no mercado do Mato Grosso. Isso é importante, né? Eu falo que o vendedor, ele associa a sua marca com a marca da empresa, né? Sim. É o Júlio da Santa Helena, né? E eu falo que o vendedor ele é lembrado pelo produtor por 2 motivos. Se ele entregou resultado, ele falou, ó, planta esse milho, conhece a população, ou planta esse soja, sim, ou porque fez cagada, né? É isso aí. Então, e eu vejo que hoje Santa Helena, eu falo comercialmente, eu não via tanta
tanto trabalho, posicionamento. E hoje, Júlio, parabéns, eu tenho visto bastante os seus materiais, ser bem posicionado no digital, eu acho que isso é bacana também, né? Eu vejo seus vídeos lá que você faz, coloca seus filhos também para fazer. Sim. Eu quero incentivar você a continuar, porque a gente está passando por um processo digital. Tudo que você faz ali no pessoal, isso se é bom, você consegue trazer para o digital, porque tem muito cara no digital que é ruim também, né? Mas os vídeos dele é bom. Aí parece que o cara é bom, né? Então, falar isso para você, que continuar com esse trabalho excelente, tanto no profissional diário, no campo, quanto no digital, que está sendo bem legal. A tanta marca da Santa Helena como você, como o Júlio profissional, meu amigo. Obrigado, Reginaldo, obrigado aí pelo feedback. O que eu falo sempre, né? A gente não alcança nada sozinho. Isso eu tenho que agradecer também aos parceiros comerciais daqui da região, né? Agrofert, AgroMT, Ativa Agrícola, né? Que no começo de tudo abraçou a ideia, viu o meu posicionamento, como é que nós iríamos trabalhar, né? E assim, me ajudaram muito, só tenho gratidão a eles, porque como assim, sou sozinho, tem mais um AT só que trabalha comigo, que atende 2 representantes, tem um que fica em Sinop e eu aqui em Lucas do Rio Verde. Então assim, a região fica precisando de parceiros fortes. E eu só tenho a agradecer por ter abraçado a ideia e estamos aí, evoluindo a cada ano, aumentando aí as vendas de Santa Helena na região. Partindo já para a reta final, Júlio, hoje, né? Hoje, qual que seria, assim, vamos supor que seu menino, pai, quero ser agrônomo. Qual que seriam as palavras que você falaria para ele para o início de carreira? Filho, tenha coragem, resiliência e seja proativo. Esteja inserido no meio do ramo que você quer seguir. Eu acho que essas são as três bases para você estar podendo evoluir na sua carreira ou em qualquer área que você for atuar. Agora, se fosse a sua menina que fosse fazer agronomia, o que você ia falar para ela? Filha, faça medicina, não faça agronomia. Mas assim, pelo que eu tô vendo, ela fala muito comigo essa questão. Ela quer ser veterinária. Ela gosta muito, sabe, de cavalo, de animal. Eles ficam na minha orelha o tempo todo, falando de pinhal, que quer ir pro rancho do vô, que quer estar lá junto, para ficar atrás de cavalo. Ela me fala que vai ser veterinária. Mas assim, devagarzinho, acho que eu vou tentando dar uma costurada nisso aí. Júlio, quero agradecer a tua presença, né? Foi um bate-papo bastante interessante, bastante enriquecedor. Igual o André disse, né? Um podcast de milhões, né, André? Podcast de milhões. Aqui nós estamos com... Qual que é o híbrido mesmo, esse aqui? Esse é o 2050. 2050. Você recomenda esse bicho aqui mesmo? Pode plantar? Com certeza, é o híbrido de caixa produtiva elevadíssima. Agradecer, cara, a tua presença, bate-papo foi bastante legal. Convidar também, depois da colheita, a gente trazer aqui alguns resultados. Sim. Falar dessa nova tecnologia, acho que é muito importante, onde a Embrapa está inserido. Por mais que hoje a Embrapa é uma pena da situação que ela está, mas ainda é uma empresa que traz muita tecnologia, né, para a gente, né? E falar um pouco dessa tecnologia do BT, como é que foi, como é que nesse mercado, porque a pressão de lagarta esse ano, eu acho que igual esse ano a gente ainda não teve. E a tendência é piorar, né? Porque até a tecnologia não está segurando mais. Então, aí o produtor, alguns que estavam rodando o campo, começou a se ligar e começou a fazer as prevenção. Teve uns que praticamente perdeu o time e aí não tem muito o que fazer. Eu queria que você deixasse as mensagens final aí e agradecer por você ter aceitado o convite. Foi esse bate-papo inovador aí da Conexão. Sensacional. Ô, Reginaldo, obrigado pelo convite, por estar aqui participando desse bate-papo, podendo levar alguma palavra de motivação para o pessoal que está se iniciando nessa carreira, né, nesse mercado do agro. Aqui em Mato Grosso tem muita oportunidade, faça contato, venha com estrutura que vai ser sucesso aqui, pessoal que está iniciando a carreira. Muito obrigado novamente, continue com esse programa que é muito enriquecedor. Tem muitas pessoas, até para quem não acompanhou ainda, volte lá, vai ver os podcasts anteriores, tem no YouTube também, né, umas gravações lá ao vivo, muito bacana, eu acompanho o Reginaldo aí,
os stories dele também, entra aí, vai acompanhando, que tem dia que você dá risada demais, você vai interagindo com ele lá, ele responde a gente prontamente ali, assim que ele está online, ele já está respondendo a gente. Muito obrigado, Reginaldo, que Deus abençoe esse projeto seu e que continue por muitos anos aí. Amém, recebo. Deixa aí, você tem dois Instagram, né? Isso. O que eu uso aqui profissionalmente é o JGB Agro, que é do Instagram profissional, e tem o meu particular também, Júlio JGB daí. E assim, ó, continua com os vídeos lá, porque tá legal, tá? Show de bola, Reginaldo, show de bola. Pessoal, muito obrigado. Você está com a gente até aqui. Cara, te peço mais uma vez, se não seguiu aí, não segue, não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, porque daí o YouTube entende que está sendo relevante o programa e começa a entregar para outras pessoas. Então o que eu trago aqui para vocês é um bate-papo do dia a dia, porque eu sou apaixonado pelo agro, sou apaixonado por histórias, eu sou apaixonado por conversas, por pegar uma história fantástica igual do Júlio aqui, de superação, que o cara foi salva-vidas, trabalhava de noite para poder fazer a faculdade de dia. Então essas histórias eu tenho certeza que Deus também leva para conectar também esperança, né, num país hoje aí que do jeito que nós estamos, para falar que dá certo, tem como. Tem como. É difícil? É difícil, não vai ser fácil, mas se fosse fácil também, acredito que não seria para nós e às vezes não daria o valor suficiente depois que você conseguiria esse diploma na mão. Então, Deus abençoe vocês, obrigado até aqui e aquele abraço, semana que vem nós estamos de volta. Valeu. Um abraço, turma.